Oi pessoal, como é que vocês estão? Bom, vamos continuar aqui a nossa aula sobre matrizes. Deixa eu ajeitar aqui pra ver. Aí, tá dando pra ver quase tudo. Tá, já achei o foco aqui da câmera. Bom, na aula passada a gente falou sobre matriz transposta. E a gente continuou falando sobre a subtração também. E a gente falou um pouquinho da soma. Para a aula de hoje, a gente vai continuar ainda no tema de matrizes, só que a gente vai ampliar um pouco mais esse tema. Hoje a gente vai aprender uma nova operação com as matrizes, que é a operação da multiplicação. Então, como que a gente faz multiplicação entre duas matrizes? A única das quatro operações fundamentais que a gente não consegue fazer é a operação da divisão, tá? Mas soma, subtração e multiplicação é perfeitamente possível fazer. Só que para questão da multiplicação, nós temos uma pequena condição. O número de linhas da primeira matriz tem que ser igual ao número de colunas da segunda matriz. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente estar vendo onde isso é possível ou não. Então, a gente não vai nem fazer a conta aqui no começo, a gente vai ver se é possível. Então, esse é um exercício que primeiro vocês têm que ver se é possível para depois vocês tentarem fazer. Não adianta querer sair não fazer as contas adoidado aí, porque não vai adiantar. Então, a nossa condição básica é essa aqui, ó. Linhas igual a colunas. Nos outros vídeos, vocês já viram que o quê? A ordem da matriz ela é indicada aqui, ó, embaixo dela ou aqui junto com a letra. Eu sempre costumo colocar ao lado da matriz, tá? Então, por exemplo, aqui é uma matriz, duas linhas por duas colunas. E aqui, duas linhas por duas colunas. Então, ó, vocês vão olhar o primeiro número da primeira e o segundo número da segunda. Se esses dois números forem iguais, então você consegue fazer o cálculo. Mais um exemplo aqui, ó. Uma matriz de ordem 3 por 1. Então, ela possui 3 linhas, uma coluna. Agora aqui, 1 por 3. Então, ela possui uma única linha, porém, 3 colunas. Primeiro número, vamos fazer outra cor aqui. Número de linhas é 3. Esse número de linhas tem que ser igual ao número de colunas, que é 3 também. Então, aqui, se fosse para a gente poder fazer a conta, daria certo, porque o primeiro é igual ao segundo. Tem que ser exatamente idêntico, tá, gente? Não pode ser aproximado, tem que ser igual. E aqui, por último, um caso onde não é possível, ó. Nós temos uma, duas, três linhas. Então, o primeiro número vai ser o 3 aqui. Só que na segunda nós temos só duas colunas. Na hora que a gente vai juntar os dois aqui, ó, opa, o número é diferente. Então, aqui é um caso onde não é possível fazer a conta, tá? Então, aqui o número de linhas não foi igual ao número de colunas. Então, aqui a condição não é satisfeita, então a gente nem faz conta nenhuma. Gente, se fosse o caso para um exercício que eu tivesse pedido para vocês resolver, você escreveria lá. Não é possível, pois o número de linhas não é igual ao número de colunas, ou a condição para o cálculo não foi satisfeita. Agora, como que funciona a questão da resolução, que é a parte que é mais trabalhosa. Diferente da soma ou da subtração, que são contas mais rápidas, neste caso aqui, as contas são um pouquinho maiores, tá? Então, exige um pouco mais de atenção na hora de fazer os cálculos, tá? Então, vamos lá, bem devagar eu trouxe dois exemplos aqui para vocês verem como que funciona na hora de resolver o exercício, tá? Não é nada mirabolante. E agora na quarentena também, como eu não tô ali com vocês no dia a dia, não dá nem para dificultar muito. Então, como que funciona para a gente poder fazer o cálculo? Na hora de fazer o cálculo é o seguinte, você vai multiplicar sempre linha por coluna, tá? Então, você vai ter que esvaziar a linha por todas as colunas aqui. O que eu digo esvaziar? Significa que você vai multiplicar uma linha por todas as colunas na outra matriz. Então, vamos olhar a nossa condição aqui, ó. 2 por 2. 2 por 2. Número de linha é igual ao número da coluna. 2 e 2, dá para fazer o cálculo. Então, como que vai ficar isso aqui, ó? Você vai multiplicar a primeira linha pela primeira coluna inteirinha. Como que você vai multiplicar? Você vai multiplicar o 1 por 3 e o 1 por 4? Não. Vai ser 1 por 3, por menos 3 no caso, e 2 por 4. Então, um número multiplica somente um outro número. Ele não multiplica dois números, tá? Essa multiplicação vai resultar em quem? No primeiro elemento da sua nova matriz. Porque a multiplicação entre duas matrizes gera uma nova matriz. Então, aqui eu estou fazendo a matriz A vezes a matriz B. Então, vamos supor que o resultado disso aqui seja a matriz C. Então, quem que vai ser a matriz C aqui? Vai ficar um pouquinho grande, mas não estranha não, tá? É que eu vou já colocando a resposta aqui. Então, como que vai ficar? Ó? 1 vezes menos 3. 1 vezes menos 3
menos 3. Agora aqui, o 2 vezes o 4. 2 vezes 4, 8. Esse 8 é positivo, então mais. O resultado desse cálculo aqui vai dar o primeiro elemento da matriz, tá? No final vocês vão entender o que vai virar esse primeiro elemento. Beleza. Tem mais algum número para multiplicar aqui na linha? Não tem. Então, agora a gente vai multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. Então, agora vai ser por aqui. Mesma coisa que a gente fez antes, ó. 1 foi multiplicando a menos 3. Agora vai ser 1 vezes o 5. O primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo. Então, 1 vezes 5, 5. Deixa um espacinho aqui para vocês não misturarem os números na hora de fazer os cálculos, tá? E 2 vezes 2, 4. Então, 4 positivo. Beleza. A primeira linha não tem mais nenhuma coluna para multiplicar por ela. Quando acontecer isso, você vai o quê? Vai para a linha de baixo. Então, agora você vai multiplicar a segunda linha pela primeira coluna. Aí você pergunta, professor, vai 3 por 4 e 4 por menos 3? Não, vai ser o primeiro pelo de cima e o segundo pelo de baixo, tá? Então, vai ser 3 vezes menos 3, menos 9. Então, vem o menos 9 aqui. 4 vezes 4, 16. Depois, agora a gente vai multiplicar o quê? A segunda linha pela segunda coluna. Então, vamos a segunda linha para a segunda coluna. Então, sempre vai ser como eu falei, linha por coluna. A primeira linha pela primeira coluna, a primeira linha pela segunda coluna. Depois, a segunda linha pela primeira coluna e a segunda linha pela segunda coluna. Então, continuando aqui o nosso cálculo. 3 vezes quem? Não vai ser vezes o 2, porque o 2 é o número que está embaixo. Vai ser 3 vezes o valor que está em cima. 3 vezes 5, 15. E 4 vezes 2, 8. Mais 8 porque foi um 8 positivo. Nós temos 4 contas aqui. Então, agora a gente vai resolver as 4 contas, que aí a gente vai conseguir a nossa matriz C, que é o resultado da multiplicação. Devo 3, pago 8, fico com 5. 5 mais 4, 9. Devo 9, mas eu paguei 16. Então, vai me sobrar 7. E aí, 15 com 8, 23. Então, essa daqui é a nossa matriz C. Então, C é igual a uma matriz 5, 9, 7, 23. Qual que é a ordem dessa matriz? 2 por 2. Uma informação importante aqui, ó. Tá vendo o primeiro número com o segundo que a gente tinha olhado? Esses dois números determinam a ordem da sua nova matriz. Então, aquela seria uma matriz de 2 linhas por 2 colunas. E foi exatamente o que aconteceu, ó. Ela possui 2 linhas e possui 2 colunas. Qualquer dúvida depois no cálculo, gente, se ficou alguma parte em dúvida, pode comentar lá no vídeo, no canal que eu vou postar lá do YouTube, ou então pode mandar mensagem para mim perguntando. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro aqui. Vamos para o segundo. Então, aqui, ó. A nossa matriz agora ela é 2 por 3. E aqui ela vai ser 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. Ó, primeiro número com o segundo. 2 e 2, então ela vai ser uma matriz 2 por 2. Tá? Então ela vai ficar uma matriz pequenininha igual essa daqui. Vai ter caso, você pode ter matriz 3 por 3, 4 por 3. Aí varia do exercício. Então, vamos lá. Aqui eu não coloquei nome nas matrizes, tá? Mas lá no exercício pode ter ou não. Aqui no caso a gente vai efetuar a multiplicação entre elas. Então vai seguir o mesmo esquema da anterior. Então deixa eu abrir aqui a matriz, onde eu vou colocar os cálculos. Se você quiser fazer os cálculos separados, né, e depois só colocar a resposta dentro da matriz, também pode, tá? Eu faço isso aqui para já saber onde vai ficar cada um dos elementos. Tudo bem? Então no caso aqui, ó. Vamos anotar aqui, ó. Primeira linha. Vou multiplicar por quem? Pela primeira coluna. Elemento a elemento. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. Como ele é positivo, vem um mais aqui. E 1 vezes 2, 2. É um 2 positivo também. Então, mais 2.
Acabou a primeira coluna. Agora vamos fazer o mesmo esquema da outra. Primeira linha pela segunda coluna. 2 com 4, 8. 3 vezes 5, 15. E 1 vezes menos 6, 1 vezes menos 6, menos 6. Então, menos 6 aqui. Agora, já acabou as colunas para multiplicar pela primeira linha. Agora, a gente vai para a segunda. Então, segunda linha com a primeira coluna. Menos 1 vezes mais 3, menos 3. 4 vezes 1, 4. Então, mais 4. E 2 vezes 2, 4 também. Agora, a gente vai para a segunda linha com a segunda coluna. 1 vezes menos 4, menos 1 vezes 4, menos 4. 4 vezes 5, 20, positivo. E 2 vezes menos 6, tem um menos aqui, deixa eu aumentar ele aqui, aí. 2 vezes menos 6, menos 12. E agora, para chegar na nossa resposta, é só resolver essas 4 continhas aqui, ó. 6 mais 3, 9. 9 mais 2, 11. 8 mais 15, 23. 23 tira 6, vai ficar, deixa eu ver, 17. Agora aqui, ó, você pode juntar os dois positivos e tirar o negativo. 4 com 4, 8. 8 tira 3, 5. E aqui, ó, você pode juntar os dois negativos e tirar do positivo. Menos 4 com menos 12, menos 16. 20 tira 16, sobra 4. Então, é isso, pessoal. Isso é a multiplicação entre matrizes. Qualquer dúvida, é só falar comigo, tá? Para quem está acompanhando as aulas do Centro de Mídias, vai perceber que eu dei uma pequena mudada na ordem lá, que eles estão falando sobre sistema já. Sistema, na ordem que eu ia seguir com vocês, ele vai vir depois ainda, tá? Então, não se preocupem, continue acompanhando as aulas, que aí depois, quando eu chegar no tema, você já vai ter uma noção prévia de como que faz o exercício ou do que se trata o conteúdo. Tudo bem? Então, pessoal, até mais. Tenham uma boa semana.